Jean Willis, membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em relação à violência contra jovens negros e pobres. Obrigado, presidente Paim. Bom dia a todas e todos vocês. Eu saúdo, nas figuras de Elisa Larkin e da secretária Marisa, todas as autoridades presentes, tanto as que estiveram aqui antes na mesa, quanto as que estão na plateia. Para mim é uma honra fazer parte dessa audiência pública em homenagem a Abdias Nascimento. Quero parabenizar demais Elisa, que é incansável no seu esforço de preservar a memória de Abdias Nascimento, e a gente sabe que sem memória não há identidade, nem individual nem coletiva, e a identidade é a percepção de si. E, ao mesmo tempo, a memória não é evocada sem ritos, né? Então, essa audiência aqui é fundamental, é um rito de evocação da memória de Abdias Nascimento. Acho que é fundamental a gente mostrar para as novas gerações, e eu fico feliz da escola de ter alunos do ensino médio aqui presente, mostrar às novas gerações a conexão entre o pouco que se conquistou em termos de cidadania e direitos para os afrodescendentes e o trabalho de Abdias Nascimento, porque às vezes essas coisas se perdem, parece que os direitos caem do céu e não, na verdade, são conquistados e frutos de uma luta. Né? E, nesse sentido, a Abdias Nascimento deu uma enorme contribuição, não só em termos legislativos, mas de pensamento para o que a gente tem hoje. A gente pode dizer que essa CPI que investigou, né, porque ela já foi concluída, que investigou o que a gente chamou de genocídio da juventude negra e pobre no Brasil, essa CPI, de alguma maneira, ela é fruto do trabalho de Abdias Nascimento e de outros representantes das diferentes expressões do movimento negro no Brasil. Essa CPI eu considero a mais importante que aconteceu este ano, e olha que o ano nem terminou, e a gente não tem previsto uma CPI tão importante quanto essa. Entretanto, os meios de comunicação hegemônicos, digamos assim, o que a gente chama de grande mídia, deu pouca bola para essa CPI. E deu pouca bola por razões óbvias, a gente sabe disso. Esse é um tema sobre o qual as pessoas não querem se debruçar. A gente nunca fez, de fato, um luto da escravidão de negros do Brasil e do legado da escravidão. Essa CPI, de alguma maneira, fez esse trabalho, mas a grande imprensa não deu a bola que ela merecia. Entretanto, apesar de ter produzido resultados interessantes, um relatório consistente que aponta para o genocídio da juventude negra e pobre brasileira, que ameaça o desenvolvimento sustentável do Brasil, isso é fato, quer dizer, alguém falou aqui na mesa anterior, me parece que foi o Harvey que disse isso, que falou sobre o bônus demográfico e de como esse bônus demográfico pode ser afetado por essa política de Estado, essa política de segurança que tem produzido um extermínio da juventude negra e pobre. Então, essa CPI produziu resultados interessantes, consistentes em termos de dados, mas também de indicações legislativas e de políticas públicas para reverter isso. Porém, é importante dizer, e política é ser honesto e fazer discernimento, também é o momento da gente lamentar como nós tivemos que abrir mão, nesse relatório, das referências à identidade de gênero e orientação sexual do povo negro. Esses termos tiveram que ser excluídos do relatório porque as forças políticas que são hegemônicas nessa casa não querem tratar dessa outra questão que também é um tabu, que é a homo-lesbo-transfobia. Então, a população negra, a juventude negra e pobre, ela não existe na abstração. Ela existe na materialidade da sua classe social e na materialidade da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual. O caso da Verônica Bolina, a transexual espancada por policiais em São Paulo e depois expostas nas redes sociais, uma travesti negra e pobre, é um exemplo de que a identidade de gênero pode vitimar ainda mais uma pessoa negra. Então, eu lamento bastante que nós tenhamos que abrir mão, nós tivemos que abrir mão dessas referências no relatório da CPI da Juventude Negra e Pobre por causa dessas forças conservadoras. Essas são as mesmas forças, Frei Davi, cadê que tentam sabotar as políticas afirmativas, porque é, de fato, uma sabotagem. É se aproveitar de algo que, de fato, é controverso, quer dizer, colocar quem é e quem não é negro no país, né? Não utilizar, o movimento negro sempre se afastou dos critérios biológicos para partir para uma afirmação de si, e hoje nós temos pessoas de má fé sabotando essa política, o que é lamentável. E também eu quero aproveitar aqui para lembrar algo, Frei Davi, que é interessante. Antes mesmo das políticas afirmativas serem implementadas no Brasil, graças, sobretudo, ao trabalho da Igreja Católica,
e eu vindo do movimento pastoral da Igreja Católica, eu fiz um movimento de afirmação de mim mesmo. Aliás, eu e toda a minha família como um homem, filho de homem e neto de um homem de pele preta. Então, eu e minha família fizemos muito cedo essa afirmação da nossa afrodescendência. Entretanto, essa questão é tão problematizada aqui no nosso país que, durante um debate público em torno da representação de mulheres negras numa série da TV Globo, em que eu fiz uma interpretação diferente da interpretação hegemônica da maioria dos setores do movimento negro brasileiro, e por ter me colocado contra a censura da série, eu fui automaticamente acusado de afroconveniente e acusado de racista. Então, também a gente precisa saber que, do lado do movimento negro, há setores que também não primam pelo discernimento e que não sabem identificar os seus aliados e os seus inimigos. Eu lamento bastante isso. Há uma inequívoca contribuição de Abdias Nascimento para a organização dos atores da cultura, né? Fundamental a maneira como ele colaborou para essa organização, para que as pessoas questionassem a representação do negro na indústria cultural, a inserção do negro nas políticas de cultura. Mas eu considero que a representação mais importante de Abdias Nascimento foi mesmo no plano da política, e não só por meio desse legado legislativo, mas a própria presença dele aqui, né? A presença do Abdias Nascimento num legislativo, num poder da República, que por conta das eleições, marcada pela força da grana, sim, porque as eleições ainda são marcadas pela força da grana, se fecha a representação de homens e mulheres negras, a presença desse homem aqui tem um significado muito grande. E é nesse ponto que eu me conecto com ele, porque eu imagino a enorme solidão de Abdias Nascimento nessa casa, trazendo o tema do racismo para cá. Eu me sinto conectado não porque eu não tenho a pele preta e não sou identificado imediatamente como um homem afrodescendente. Eu me sinto conectado porque eu sou um homossexual assumido, o único do Congresso Nacional, e trago para aqui o tema da discriminação aos homossexuais e da homofobia. E por esse motivo sou combatido e difamado. Então é nesse ponto que eu me conecto com ele, nesse ponto de vanguarda. Eu fico imaginando a solidão dele. É muito parecida com a minha. Eu iniciei a biografia, eu não fiz uma narrativa cronológica. Iniciei a biografia exatamente com o capítulo sobre este mandato, quando é um mandato anterior à Constituinte. E muitas vezes as pessoas se esquecem um pouco desse momento histórico, né? Que as pessoas pensam na ditadura e depois a Constituinte, mas nesta legislatura ele estava inteiramente sozinho mesmo. Eu imagino. E por isso, para mim, ele tem essa importância muito grande de desconstruir um imaginário sobre o lugar do negro, né? Quer dizer, as representações sempre colocaram os homens e mulheres negros em lugares subalternos, e de repente esse homem ascende a um dos poderes da República, torna-se uma autoridade da República num país racista que não estava habituado a ver um homem negro nesse lugar. Então, esse para mim é um significado maior do Abdias Nascimento. E para a gente ter uma ideia do quão importante isso Gilberto Gil, outro homem negro que se tornou homem público também, quer dizer, com representação num dos poderes da República, em 1988, o ano em que se comemorou o centenário da abolição da escravatura, Gilberto Gil escreveu uma letra de uma música que chama-se Pode Valdir, e tinha a ver com o fato dele ter sido derrotado em suas pretensões a ser prefeito de Salvador, que é uma cidade majoritariamente negra, né, chamada até de a Roma Negra. Então, nessa cidade, onde o elemento cultural africano se tornou hegemônico, né, a música baiana é uma música negra, os orixás são apropriados pela indústria hegemônica, nessa cidade, Gilberto Gil não conseguiu ser indicado, ter a indicação do partido para prefeito. E ele escreveu uma letra que é incrível em mostrar como esse sistema resiste à presença de homens e mulheres negras. Eu peço licença aqui para ler a letra, para quem não conhece essa letra. Pode até cantar, não há problema. Não, cantar não, porque eu não sou Gilberto Gil. Mas a letra diz o seguinte: para prefeito, não. Para prefeito, não. E para vereador, pode, Valdir? Prefeito ainda não pode, porque é cargo de chefia. E na cidade da Bahia, chefe tem que ser dos tais, senhores professores, magistrados, abastados, ilustrados, delegados ou apenas senhores feudais.
Para um poeta ainda é cedo. Ele tem medo que o poeta venha pôr mais lenha na fogueira de São João. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, não. O argumento é que o momento é delicado e, para um pecado desse tipo, pode não haver perdão. Mudança é arriscado, muda-se o palavreado, mas o indicado, isso ele não muda, não. O indicado deve ser do tipo moderado, com o mofo do passado, peça do status quo. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, ó. O certo poderia ser o voto no Zé Alberto, mas examinando mais de perto, ele tem que duvidar. A dúvida de que a Bahia tenha um dia tido a primazia de nos dar folia, de nos afrocivilizar. Para ele, a civilização é a França que balança no seu peito de homem direito, homem de jeito sutil. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, Gil. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Meus cumprimentos ao Jean Willis pela fala e pela bela canção que aqui ele declamou como poeta, né? Meus cumprimentos, foi brilhante, acho que deu um brilho diferente à nossa audiência pública. Mário Teodoro, coordenador da Iniciativa Legislativa Popular pela criação do Fundo de Igualdade Racial. E, antes mesmo, convido para a mesa o Ivanildo Santos, que aqui vai falar pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Vou colocar uma cadeira e depois a gente troca os lugares aqui na hora de falar. Aqui ao meu lado. Isso. Por favor, Mário Teodoro com a palavra. Eu queria... Alô? Esse aqui mesmo, acho que está bom. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, falando nessa homenagem, né, ao Abdias Nascimento, eu acho que é o nosso grande patrono do movimento, né? E queria começar agradecendo o senador Paim, que é o senador que organizou e que é o responsável por essa audiência, deputado Jean Willis, e os demais colegas da mesa, né, colegas diletos, a quem eu tenho o prazer de compartilhar essa luta, que é uma luta não inglória, mas muito difícil. E que a gente vai, aos poucos, trabalhando, e aos poucos nós vamos propondo e tentando melhorar um pouco uma situação que nós sabemos que é uma situação muito difícil. E eu queria falar da figura do Abdias, porque aqui é uma homenagem a ele, e falar dessa figura que eu considero como o ativista brasileiro, o mais importante ativista brasileiro do século XX e XXI. Afinal de contas, ele veio até o século XXI e inspira toda uma geração, né, que veio, sobretudo, a partir da redemocratização, porque antes disso nós tínhamos um problema muito sério de não aceitação por parte do governo militar da questão racial. Quer dizer, nós tínhamos, de fato, um governo que jurava de pés juntos que isso aqui é uma democracia racial e se apoiava nisso para mostrar essa visão do Brasil no exterior. E até hoje, isso foi tão forte que até hoje no exterior muita gente pensa que isso aqui é uma democracia racial. E uma voz sempre se levantou contra isso, e uma voz que se levantou dentro do Brasil e fora do Brasil, que foi Abdias, e que norteia, eu acho, a atitude e a atividade, eu acho que de toda uma geração a qual eu, com muita honra, faço parte, e eu gostaria de saudar isso. Então, Abdias, para nós, primeiro, é uma referência de luta, né? O lutar por um ideal, lutar sozinho, e muitas vezes, lutar sendo a única voz. Nelson Rodrigues, em 1960, escreve uma crônica em que ele falava que o único negro no Brasil era Abdias, no sentido de que era a única pessoa que ele conhecia que se levantava com a voz sobre a questão racial no Brasil nos anos 60. Então, ele falava isso, que era o único negro presente, talvez fosse melhor dizer, a única voz negra presente, e que não se calou. E que nós temos essa referência de luta nessa voz que foi sozinha durante muitos anos. Mas referência de ética também, que nós estamos precisando muito disso. Uma referência de uma luta com ética, uma luta que perseguiu um objetivo
mas sempre no estrito limite da ética, que foi inabalável no caso de Abdias, e que o que deveria ser uma coisa, entre aspas, natural e normal, num país como o Brasil, vira um grande valor. Um valor que deveria ser normal nos políticos passa a ser alguma coisa extraordinária, que é a questão da ética, e que eu vejo em Abdias uma referência ética muito forte e que norteia outros parlamentares, como no caso aqui, senador Paim, senador Jean Willis, tenho certeza que se norteiam muito por essa referência ética do Abdias. Mas também uma referência política, quando traz para a política a questão racial. Uma questão racial que não era colocada em nenhum âmbito no Brasil até os anos 80. O próprio movimento de redemocratização do Brasil, se nós formos pegar o movimento de redemocratização, ele não continha a bandeira da questão racial. A redemocratização no Brasil veio sem a questão racial, né? E que pessoas como Abdias e outras pessoas do movimento negro, já daquela época, Ivani já é dessa fase, colocam a questão racial e, durante muito tempo, trazem essa bandeira única e exclusivamente dentro do movimento. Então, essa referência do Abdias é uma referência política, na medida em que é a primeira voz que traz, depois de muitos anos, eu estou falando muitos anos, nós temos uma história que não podemos esquecer da Frente Negra, enfim, coisas muito valiosas, mas é quem vai trazer de volta para o discurso político a questão racial, que é uma questão muito cara e que estrutura essa sociedade. Então, como referência de luta, como referência ética, como referência política, eu não poderia deixar de trazer aqui essa homenagem da pessoa que eu vejo como um espelho e um marco referencial maior desse movimento negro que hoje se estrutura, que hoje se espraia pelo Brasil e que hoje, com várias conquistas, ainda tem a sede do Abdias de mais conquistas para esse povo, numa perspectiva que eu acho que é a mais bela que se pode ter. É a perspectiva da igualdade. Não se pede nada mais, esse movimento não pede nada mais do que a igualdade. E essa é a coisa mais bela que faz esse movimento, é a coisa mais bela que tem no discurso do Abdias em toda a sua vida. Então, eu queria colocar aqui essa homenagem, trazer aqui essa palavra de homenagem para uma pessoa que, para mim, é referência, é marco e, de fato, é responsável, em grande parte, pela estruturação desse movimento. Mas eu queria também aproveitar uns poucos minutos que me restam, senador, para falar um pouco da nossa luta específica, que é a constituição de um Fundo Nacional de Combate ao Racismo. Esse fundo que, originalmente, era o Fundo Nacional de Combate à Igualdade Racial, e aí, parafraseando um pouco o que foi dito aqui pelo Adame, né? Nosso companheiro Adame, que está trabalhando com a questão da herança escravista, no fundo é o racismo que a gente está trabalhando. E igualdade racial é um eufemismo para um problema que está colocado, que é o problema da existência do racismo. Esse fundo foi constituído inicialmente como Fundo de Promoção da Igualdade Racial, contido no Estatuto, que nós ajudamos o senador Paim a elaborar, está aí. Esse fundo foi uma das primeiras coisas que foram retiradas do Estatuto por força da bancada do governo, que acha que um fundo, enfim, fundo, para que fundo? Fundo é fundamental para quem quer fazer qualquer tipo de política, e nós sabemos disso. Então, sem dinheiro não há política. Então, o fundo ele vem resgatar uma ideia inicial do senador Paim de uma fonte específica e inesgotável de recursos para a questão racial. E nós estamos numa campanha para resgatar esse fundo, desculpa, a partir de um projeto de iniciativa popular e que eu gostaria de falar um pouco sobre isso rapidamente aqui. O fundo, ele, segundo o nosso projeto, tem 4 fontes, né? Fonte do Tesouro, uma percentagem mínima do sistema lotérico, uma mega-sena da consciência negra que é proposta, assim como tem a loteria da independência, a gente poderia ter uma mega-sena da consciência negra em 20 de novembro, que era uma forma, inclusive, de potencializar essa data. E multas, penas pecuniárias e doações. São as 4 fontes, né? Esse fundo teria obrigação de trabalhar ou financiar 3 grandes
questões. Primeiro, o FIPIR, do nosso amigo Giovanni Harvey, aí, que eu queria agradecer as palavras elogiosas, é um grande companheiro, e fico muito feliz de ter passado o bastão para você. E sabe que o FIPIR precisa se estruturar. Na verdade, a gente está falando do FIPIR, mas, na verdade, a gente fala do Sistema Único, ou Sistema SINAPIR, desculpa, não é único, não, Sistema de Promoção da Igualdade Racial, inspirado no SUAS e no SUS, mas a diferença do SUS e do SUS, o governo federal não tem recursos para catalisar estados e municípios no seu sistema. No SUS tem dinheiro, no SUAS tem dinheiro, nos outros sistemas tem, mas no SINAPIR não tem. E nós temos muita dificuldade de catalisar esses estados e municípios para uma política nacional sem recursos. Então, o fundo viria para essa catalisação, também para políticas para as comunidades quilombolas, ou seja, a questão que a Dami colocou aqui também, das terras quilombolas que até hoje não foram regularizadas, por falta de recurso. Não coloca-se recurso. Esse fundo teria recurso para as terras quilombolas. E, finalmente, apoio a iniciativas das organizações não governamentais da sociedade civil, que durante muito tempo fizeram um trabalho fantástico e que hoje em dia, por falta de recursos, tem muitos de seus projetos parados, e é uma coisa absurda, porque são projetos importantíssimos que estão aí à míngua por falta de recursos. Basicamente isso que eu gostaria de trazer aqui. Quer dizer, eu entendo essa campanha do fundo não mais como uma decorrência, né, da luta que nos foi ensinada pelo Abdias, essa luta que hoje se caracteriza em várias frentes, como, por exemplo, a questão da memória escravista, a questão do fundo, a questão das religiões de matriz africana, enfim, várias frentes estão colocadas aí. E esse leque aberto, né, ele tem como ponto de inflexão, como ponto focal, a luta que Abdias nos ensinou e que inspirou toda essa geração daqui para frente. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, senador. Muito